Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Morena Monalisa e hoje temos mais um episódio do nosso Pod Black, porque todo black. Llego quemando, incendiando, no meu comando. E hoje, nesse episódio especialíssimo, não é nem especial, é especialíssimo. Eu tô até um pouco nervosa, gente, porque eu estou de frente de uma das maiores figuras de maternidade, de profissional aqui da cidade de Uberaba. Hoje o nosso episódio é com a Ieda. Muito obrigada, você é muito gentil. Ieda maravilhosa! Assim eu fico tímida, meninas. Não Que isso, Não bate-papo fique. entre nós. Com certeza. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Olha, eu vou contar pra vocês só essas duas pra fazer eu gravar vídeo, porque quem me conhece sabe que é uma dificuldade minha. Convite meu e de Aline, você não recusa. Não, gata. não, de jeito nenhum, não recusa. Ieda, conta um pouquinho pra gente quem é Ieda. Então, eu sou uma menina preta de 41 anos, mãe solo, mãe atípica, em tudo que a tipicidade traz na maternidade. Porque eu tenho um filho trans de 22 anos e um filho autista de 15 anos, o Beni, que já foi Cecília, hoje é Benício, e o Vini, que é Vinícius desde sempre, de 15 anos, que é o atípico. Então eu sou mãe dessas crianças, sou uma mulher preta, mãe solo, uma mulher que luta, que tem sonhos e que, acima de tudo, tem muita fé. E quem é Ieda na parte profissional? Eu sou professora, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial inclusiva, mestranda em educação e neurociências e algumas coisinhas mais. Nós temos hoje o Instituto de Educação, que é o Cantinho da Tia Ieda, apelidado, um espaço onde nós cuidamos e estimulamos as pessoas atípicas. Maravilhosa. Ei, Ieda, eu queria saber um pouquinho desse cantinho. Esse cantinho surgiu pela sua maternidade? Ou você já se interessava? Como é que foi o surgimento dessa empresa? Você falou que você é professora e quando que surgiu a vontade de ser empresária e criar esse espaço? Desde sempre eu sou professora, eu me lembro de pequena dando aula na evangelização das crianças. E empreendedora também, eu sempre, desde pequena, eu lembro tentando empreender. Mas o cantinho veio, como tudo na minha vida, a partir de uma necessidade. Então, o Vini pegou o diagnóstico dele de autismo, nós diagnosticamos ele em 2018. O cantinho surgiu em 2020, que eu fiquei 2 anos ainda ruminando e estudando para poder ajudá-lo. E em 2020, diante de uma necessidade dele, que o cantinho surgiu, né? Eu perdi umas aulas na prefeitura, como toda mãe solo, eu desesperei, fiquei louca, vou passar fome com a minha criança, isso que eu pensei. E aí, o meu companheiro, na época, nós conversamos bastante, foi onde ele me incentivou a realmente pegar umas aulas particulares. Então, hoje é um instituto, mas começou na garagem de casa. Foi um cômodozinho pequenininho, 4x4, construído no fundo de uma outra casa que nós tivemos. Foi uma sala, hoje nós temos 15 profissionais, 112 crianças, 800 horas de estimulação por mês e 5, 6, 7 salas de atendimento. Graças a Deus. Vejam só que coincidência, gente. Mais uma empresa criada a partir da maternidade, porque Black Exam surgiu assim e agora, eu tô muito emocionada. E eu gostaria que você falasse mais sobre os desafios. Quais foram os desafios? E aí eu quero que você fale das duas crianças, para que nenhum menino fique com ciúme, tá bom, sim, garotos? Mamãe ama você. Eu quero que você fale primeiro um pouquinho da história de Benício e depois que você fale do segundo filho. Sim, Benício é uma criança que nasceu Cecília. E com 16 anos se entendeu, né, viu a possibilidade entrar na transição. Ele é uma criança que sempre, né, nunca deu sinais de transição, porque não via essa possibilidade. Na nossa época, na época dele, era ou você via a questão da sexualidade. Então é hétero, ou é bi, ou, né, ou homossexual. Nunca via a posição de transicionar o corpo, não tinha isso. E aí, quando ele viu essa possibilidade, ele optou por fazer, sofreu muito, muito mesmo. Enfrenta problemas psicológicos até hoje, faz tratamento, atendimento, mas se encontrou como Benício. E depois que ele se encontrou como Benício, ele está tentando encontrar o caminho dele,
na vida. Tá fazendo psicologia na UFTM. Ai, que E ele é assim, um beleza. ser humano incrível, né? Um ser humano incrível, muito carinhoso, né? Necessita de muita atenção, de muito cuidado, inclusive na fala. E é uma coisa que eu falo que maternidade atípica de uma pessoa trans, ela também é uma maternidade atípica. Porque o que é o atípico? É fugir do típico. Se bem que não existe nada típico hoje em dia. Mas é fugir do que está normal, do que é normal. Os nossos filhos, eles são atípicos. Então, o Ben hoje, vejo que está se encontrando no caminho dele. É uma coisa que me deixa muito feliz, muito feliz. E Vini? E- Ai, Vini é uma graça, uma figura de 15 anos, que desde sempre ele é autista, desde quando nasceu. Qual que é o grau ainda? Ele está no nível de suporte 1, mas já teve nível de suporte 3. Entendi. E aí, com 3 anos, eu separei do pai dele. E aí, todos os problemas que ele vinha enfrentando, que eu levei no atendimento psicológico, era por conta da separação. E eu era mãe louca, já fui mãe louca várias vezes, que estava estimulando a criança sem necessidade. Então, ele deu atraso na fala, não era poda neural, porque a gente tem podas neurais, né, quando nasce, 3, 5, 7 anos e na adolescência. Então, a poda neural dele coincidiu justamente com a separação. Então, todos os problemas eram o quê? Culpa da mãe, geladeira, porque tinha esse conceito de autismo, autista por conta da mãe geladeira, e por conta da separação do pai. E nada era da poda. Então, ele foi apresentando algumas dificuldades na fala, eu levei na fono, na questão de comportamento, levava na psicóloga, levamos na sensorial, levamos na TO, e foi dos 3 aos 8 anos de idade, estimulando sem diagnóstico, e eu sendo a mãe louca, mas estimulando. Então, uma criança que passou do nível 3 de suporte, ele batia a cabeça na parede, ele ficava nervoso, ele entrava debaixo da mesa. Então, hoje está no nível 1 porque ele consegue comunicar o que ele precisa. E hoje é uma criança totalmente sociável. A gente vê a gente consegue fazer viagens longas. Tem 2 anos que eu estou viajando com ele no aniversário dele, uma proposta que nós fizemos, cada ano para um lugar diferente. A gente fica uma semana fora e curtindo. Esse ano ele fez o roteiro. Então, é uma criança que fomos para São Paulo, foi lindo. Sensacional. Uma feira de animes, foi maravilhoso. Então, é uma criança que antes de chegar ficava debaixo da mesa. Hoje chega, ele cumprimenta, ele conversa, ele mantém um contato visual. Ele está aprendendo a manter uma conversa, né, por mais de 5 minutos. Mas se ele está aprendendo, o que eu falo? Aprendendo a ser empático com a pessoa. Ver uma necessidade da pessoa sem que ela tenha falado. Então, eu vou fazer compra, eu não carrego peso. Se tem alguma coisa no descer as coisas do carro, ele desce do carro e ele organiza. Eu não pego peso, eu não pego pesado, ele resolve. Então ele tá aprendendo a isso, sabe? E tudo isso o que é? Estimulação. De mãe louca, de criança que batia a cabeça na parede, a uma criança funcional, porque ele, né? Estimulação. O segredo foi esse, independente de diagnóstico, estimular. E rótulo vai ter pro resto da vida. Então, de ser rotulado uma criança, falava que ele era doidinho, que quando ele ia na escola, ele ia com a botininha, ele dava defeito na escola, ou então um menino esquisito, que não comia, a uma criança funcional. Então, tudo isso, nós passamos por isso, e passamos juntos, graças a Deus. E aí, Eda, e diagnóstico? Você falou que queria trazer pra gente um pouco disso. O que a gente pode trazer pro nosso ouvinte? O que eu vejo muito, e é uma coisa que me deixa muito incomodada, a dificuldade no diagnóstico das pessoas atípicas. Eu sou o TDAH e eu consegui meu diagnóstico tem 2 anos. Depois que eu consegui organizar a vida do Vini bonitinho, eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Mas tem 2 anos que eu cuido de mim só. Antes era mais voltado para ele e para o Ben. Então, as pessoas têm dificuldade nesse acesso do diagnóstico. Porque é caro, porque é difícil, porque não tem profissional capacitado. E é onde a gente entra, onde eu entrei. Formei, estudei, me especializei nessa parte, né, de avaliação, rastreio e hipóteses diagnósticas, para a gente poder trazer isso mais para palpável. Porque quando o Vini fez a avaliação, eu lembro que na clínica nós éramos os únicos pretos, éramos cota. A gente, né, chega do lugar ainda é cota, graças a Deus. Mas nós éramos cota na clínica, éramos cota em todos os lugares, porque os locais que a gente frequentava de terapia não eram acessíveis para a nossa população. Então, se a terapia, a estimulação adequada não é acessível, que dirá uma avaliação, que ela é um pouco mais, né, onerosa. Então, o que eu percebo? Se a criança
tem atraso na fala, tem dificuldade no andar, dificuldade no contato visual, tem hiperfoco, que é gostar muito de alguma coisa e gostar muito de alguma coisa. O Valvini teve hiperfoco em dinossauro, em super-heróis, eu já fui Mulher Maravilha. E agora tá com hiperfoco em animes, em otaku, em espada, vai fazer ninjutsu hoje. Então, gostar muito de alguma coisa, saber tudo sobre aquilo, isso é um hiperfoco. E entender o mundo através do hiperfoco também. Seletividade alimentar, que não é aquele que eu não gosto de comer jiló. Eu não como jiló porque eu não gosto da textura dele. Ou então a criança não come arroz, ou só come arroz branquinho, só come tudo que é branco. Seletividade alimentar. Anda na ponta dos pés. Ou então uma criança que não para quieta, uma criança que fala demais, que fala de menos, bem apática. Precisa investigar. Tudo que foge do padrão é preciso investigar. E onde que nós vemos isso? Com o professor? Na escola. Por que na escola? Porque nós temos parâmetros para comparar. Então, na escola eu tenho 30 alunos numa sala de aula. Então, o professor sabe, que o professor sempre sabe. Qual é aquele que conversa mais, que precisa de mais atenção, que vai para o final de semana na casa do pai, chega precisando de um aconchego e conhece o atípico. Então, se a gente conseguisse avaliar as crianças que fogem do perfil nas escolas, seria um passo muito grande. E aí, a partir da avaliação, já intervenção. A gente não tem profissionais na escola que podem fazer, além do professor, né? Esse tipo de análise e percepção hoje em dia, né? Então, no município tem o CREI. Eu fui a primeira coordenadora do CREI também. O município tem o CREI hoje, mas parece que a demanda está muito grande. Tem o CER também, que é um centro que atende atípicos. E no estado tem o CEOP, que eu não sei quem está diretor lá, mas o CEOP avalia também. Mas a demanda é muito grande. Não adianta, é o que eu falo sempre, desde quando surgiu o cantinho. Eu não sou clínica de sala de consultório, sou clínica de porta-escola, sou clínica de conversar com os terapeutas e conversar com os pais. Porque o que eu faço no consultório tem que reverberar para o resto da vida dele. Então, se tivesse um terapeuta uma vez por semana nas escolas, né, promovendo esse rastreio, e aí tem uma cadeia, o terapeuta promovendo o rastreio, fazendo um relatório, o neuro para avaliar essa criança, e um local de estimulação adequado, uma estimulação de verdade adequada. Não é uma estimulação de 30 minutos. Pelo menos o DSM-5 fala que os nossos manuais, né, falam que a estimulação necessita ser de 50 minutos. E generalizar para o ambiente domiciliar, para os outros contextos que a criança vive. Entende? Então não adianta ser um terapeuta que vai lá, pega o menino e vem e devolve mãe e fala: mãe, foi lindo. Foi lindo o quê? É que eu sentia falta. Foi lindo o quê? O que você fez? O que eu posso fazer em casa? Como é que funciona? Qual que é o objetivo desse semestre? Entende? Então, esse diferencial que está faltando, preciso de mais gente para pensar comigo junto. Porque nós estamos, né? Difícil. Então, a gente precisa que essa cadeia funcione. E além disso, desculpa te cortar, para se ter o diagnóstico, precisa de ter um médico específico? Como é que funciona? Porque o neurologista. E aí eu tenho visto, assim, no escritório, de muitas reclamações de muitas mães, que no sistema público não tem um neurologista. O psiquiatra também. Nem o psiquiatra, nem o neurologista. Sem esses dois profissionais, eu não consigo diagnóstico e aí eu não consigo ter acesso ao mínimo de política pública. Não. Ai, meu Deus, que dificuldade. Não tem avaliação. Quando tem avaliação, não tem diagnóstico. E quando tem diagnóstico, eu não consigo ter acesso. Já é fornecido o mínimo, mas não tem como ter acesso porque não tem um médico. Não tem um laudo. Não tem um laudo. As pessoas falam, na verdade, o diagnóstico. E o que a gente tem que pensar também, que é uma vertente que eu vejo muito aqui em Uberaba. Tem vários tipos de famílias. Uma que pega o diagnóstico e vamos estimular. Outra que não pega o diagnóstico e vamos estimular da mesma forma. Uma que pega o diagnóstico e pega o BPC e vamos estimular do jeito que der e tá tudo bem, porque a gente sabe que tem outras prioridades também que não seja estimulação. E essas famílias que não pegam o diagnóstico. Ieda, você já se deparou com famílias que negam o diagnóstico? Sim. São as que não pegam o diagnóstico? Tem diagnóstico. Tem uma mãe que tem luto, tem 3 anos. Ela tem luto. A gente apresenta os déficits da criança. Não, ela fala, não é isso não. Vocês estão inventando. Não é isso não. Aí o que nós fazemos? O que a gente combinou? Intervir na escola e ter um terapeuta que vai domiciliar.
Então, Pra mesmo assim, criança. vocês estão conseguindo ajudar essa Tá criança. avançando. Tá Avançando indo. para essa mãe que teve essa negativa, mas. Porque o foco é a criança. criança. É a criança, não é o adulto. Então, para o adulto, o que nós podemos oferecer? Terapia. Mas o adulto ele tem um processo de aceitação. O meu luto durou 15 dias. E aí, na primeira semana eu chorei, na segunda semana foi ok. Vamos fazer as pazes com o autismo, ver o que isso tem. Porque eu tenho renda, não consigo BPC. A gente consegue desconto no carro, a gente consegue outros benefícios também, que é a questão da prioridade. Por isso chama de mágica. Mãe, ele pode falar, mãe, faz essa mágica. Adoro. E aí a gente vai fazer a mágica da preferência. Então tem outros benefícios que não sejam os financeiros. Mas independente se os pais, o duro é aquele pai que não leva para terapia e nega veementemente. Isso para mim é negligência. Né? Negligência da criança e da pessoa com deficiência. Tem na legislação, falando todo sobre isso. Mas para mim é negligência e eu preciso pensar. Muito carinho. E o que seria o mundo perfeito para as mães e crianças atípicas hoje? Nossa. O que seria? O que ficaria perfeito, assim, pensando ilusoriamente, igual sonhamos com um mundo sem racismo? O que seria? É isso. O que seria um mundo perfeito para vocês? Primeiro, um mundo que tenham mais pais atípicos, porque a mãe atípica, a maioria é solo, né? Os pais, eles vão comprar cigarro e esquecem de voltar. Então, seria um mundo com a paternidade também atípica. Seria um mundo com estimulação adequada, uma estimulação adequada de verdade, baseada em ciência. Eu falo de análise do comportamento porque é baseada em evidências. Então, uma estimulação adequada, um diagnóstico adequado e uma sociedade inclusiva, que receba as nossas crianças, os nossos adultos e que possibilite oportunidades, sabe, para eles. Então, seria esse mundo. E a escola? Uma escola A perfeita. sociedade, né? A escola perfeita seria a escola que seja inclusiva. E não inclusiva de falar, eu sou inclusiva. Inclusiva de efetivamente ser inclusiva, de identificar aquela criança como única, identificar as potencialidades e os déficits dela. Estimular os déficits e o quê? E as potencialidades. Porque muitas escolas veem, e eu tenho uma criança, uma adolescente que estava numa escola particular aqui de Uberaba, que ela estava nessa escola, tipo, 6 anos. Ninguém nunca viu que ela era atípica. A escola não soube, não percebeu que ela era atípica. E veio com a psicóloga, e aí, através da queixa, foi encaminhada para diagnóstico. Então, eu queria que as escolas olhassem para as crianças, de verdade. Assim como eles não olham para as crianças pretas e começaram a olhar agora, porque a lei tem, né, muitos anos, a 10.639, e começaram a olhar agora, de tanto nós falarmos, e das crianças pretas cresceram, e agora a gente tem podcast para falar. Boa. Então as escolas poderiam olhar também. Por quê? É na escola que tudo acontece. É lá que a magia acontece. É lá que a criança que usava fralda desfralda. É lá que a criança aprende a comer, aprende a conviver com as outras crianças. É lá que a magia acontece. Então se os professores, então a equipe dirigente, ou as pessoas das escolas pudessem olhar para essas crianças com um olhar diferente, um olhar de criança mesmo, e de estimular. Seria ideal, né? E se tivesse políticas públicas? Eu não preciso de uma lei que fala que bonitinho, igual que o Uberaba tem. Criamos o dia do autista, já tem. A federal já fala isso. Não precisa de municipal para isso. As pessoas que criaram vão criticar. Mas a gente não precisa de uma lei criando uma coisa que já é direito. Então, o que nós conseguimos fazer em 21? Criar uma lei para redução de carga horária das pessoas da prefeitura, servidores públicos municipais efetivos. Foi muita luta, conseguimos, graças a Deus. E a gente precisa de uma lei que funcione, que dê um lugar para esses pais serem atendidos de forma gratuita, que dê lugar para essas crianças serem atendidas de forma gratuita e de qualidade, com análise, através da análise baseada em evidência. Não adianta eu atender um autista com base no achismo. Não vai. Não adianta. É chovendo molhado. Eu preciso de evidências, eu preciso de dados. Então, quando a gente chama uma criança, uma família para conversar, olha, nós temos esses dados, que a criança fazia, não fazia e faz agora. Isso é dado. Não é que eu acho que ele vai melhorar, não. Isso não é dado. Então, isso fazia parte do mundo ideal também, faria. Assim, uma terapia adequada, um lugar para acolher esses pais. O que a gente está tentando fazer no cantinho.
Eu falo que é muito sonho para pouco espaço. Então, cuidar de quem cuida, a gente teve um projeto lá esse ano, cuidar de quem cuida, que trouxe o pessoal da Feira Negra para fazer uma exposição sábado e foi muito massa. Interagir com os atípicos, para realmente promover o cuidado para os pais e para as mães atípicas, né? E para quem cuida do atípico, porque é fácil, não é fácil. Eu falo que tem dia que o autismo vence e tem dia que eu venço. E tá tudo bem, eu já aprendi a perder para ele. Mas o importante é que nessa balança o Vinícius está melhorando através dos dados e através dos resultados em casa. A gente percebe que ele está avançando. E é isso. Ieda, até para deixar mais leve aqui a entrevista, antes da gente começar aqui a conversar, eu estava falando com ela me falou assim, nós viajamos para o sul e fomos no parque, no Beto Carreiro World. Seu olho brilhou, sabe? E eu, pra mim que não sou uma mãe atípica, eu fiquei pensando o tanto que isso significou pra você. E eu senti que era um mundo perfeito lá nesse Beto Carreiro. O que você encontrou lá de diferente? Por que você sentiu um lugar tão inclusivo e adequado para receber você e seu filho? Os ingressos, para quem recebe BPC tem um desconto. A gente não recebeu um desconto, mas é um local que ele estava identificado com crachá e eu não precisei pedir. Ele já entrava na fila preferencial, ele já ia. Ele com crachá, ele foi com a T dele também, foi comigo o Vitor. Então a gente foi, nós somos em 3, e um local que é totalmente adequado. Ele ia na fila, ninguém olhava pra ele de cara feia. Ele pôde comer a batata frita com o milkshake dele à vontade, porque é o que ele gosta. E ele participou de todas as atividades que ele quis, todos os brinquedos que ele quis mais de uma vez, porque ele é radical. E muito radical, meu Deus do céu. E a experiência de ir pro sul, dirigindo com ele. Ele fez uma playlist de músicas que ele gostaria de ouvir no carro. Então, essa experiência toda foi um treino, né? Lógico, foi um treino. E foi muito gratificante, porque ele conseguiu ir no beta, ele conseguiu ir no bondinho, e ele conseguiu me colocar em situações desconfortáveis, porque ele detesta a altura. Você teve que acompanhar isso. Ainda bem que eu não sou sua mãe. Então, ele é adolescente. Eu não sou sua mãe. Nossa, Deus me livre. A minha Isadora também é assim, toda radical, mas aí eu mando pro pai, vai se virando, porque eu não detesto a altura. O maior elevador das Américas, ele foi. Eu não, ele foi com O Vitor é tudo bem, né? Tá vivo, Ai, não. Foi uma coisa que faz assim, roda gigante que vira e fica com os pés. Foi 2 vezes. Eu não tenho coragem de passar perto. O povo sair de lá e sair dos orocas. Vamos de novo? Vamos. Então foi muito adequado. O tratamento foi adequado. Em São Paulo também nós somos muito bem, né? Teve muita adequação. Isso foi uma preocupação, então eu tive aquela conversa que nós mães pretas temos com nossos filhos antes de ir pro sul. Mas assim, não teve nenhum incidente, eu já estava pronta para tudo, lindamente, fazer a mágica, se fosse caso da Morena. Mas foi tudo muito adequado. E saber e ver essa evolução dele. É de uma criança que não se relacionava com outras crianças, uma criança que não fazia educação física, uma criança que ele é gago ainda, então ele tem dificuldade na fala. E demonstrar o que ele quer, demonstrar que ele não quer dormir comigo no quarto, porque ele já é um adolescente de 15 anos, ele quer dormir num quarto sozinho, sim. Alugamos um apartamento com vários quartos, porque ele gosta de dormir sozinho. Demonstrar que ele quer jogar agora e agora ele não quer mais. É sobre isso. Ele é ativo, mas ele é adolescente. Eu tô maravilhada com tanta experiência, com tanta história. Eu vejo o seu amor saindo pelas palavras, de ver uma mãe feliz, cara. É um negócio muito. É sobre isso. É muito gratificante. Muito. E ver todos eles, os meus piticos lá no Instituto, que eu conheço todos por nome, sobrenome, hiperfoco e mania. Então, ver os nossos piticos, uma criança semana atrasada que não falava, com a musicoterapia ela falou, botou a palavra caminhão, sabe, balbuciou caminhão. Nossa, mãe chora, terapeuta chora, eu choro lá de casa que eu recebo. Você acaba sendo mãe de todos, né? É muito lindo, porque a comunicação é importante. E uma mãe que nunca ouviu uma filha, a voz dela,
né? E ouvir pela primeira vez na música é lindo. Então, é sobre isso. É meu lugar feliz, o Instituto. Ieda, e eu gostaria que você deixasse, bom, para finalizar, um recado para as mães atípicas, as que estão aí em dificuldades, as que já aceitaram e sei lá, ainda não procuraram um diagnóstico. O que você deixa de recado para quem está nos assistindo? Principalmente para as mães, recado específico para mães atípicas. Com certeza. Minhas irmãs, bora pra luta. Nossos filhos, eles são atípicos, mas eles têm um monte de potencialidades. Então, assim, a questão de ser atípico não é uma coisa ruim. Ser atípico só é ser diferente. E tá tudo bem, porque eu sou diferente das meninas, as meninas são diferentes de mim. E tá tudo bem ser diferente. Eu falo que quando eu falo do relatório de TDAH, eu mostro o cérebro do TDAH, o meu cérebro. Ele ilumina igual uma árvore de Natal. De pessoas típicas não conseguem, porque eles conseguem fazer uma coisa de cada vez. Eu consigo estar aqui, pensando, falando com vocês no podcast, organizei minha agenda no Instituto, pensando aqui no menino que vai chegar agora, e no Vini, que vai começar agora a mesma aula de jiu-jitsu. Então, o atípico, ele é isso. Falando, eu sou atípica, mãe de 2 filhos atípicos, então, o que a gente precisa? Aceitação. E onde que começa? Dentro de casa. Eu não vou pedir da sociedade uma coisa que eu não tenho, certo? E o luto é isso. Contem comigo, vamos viver o luto juntas, vamos chorar juntas, mas vamos estimular nossos piticos juntas. Tem um paciente que ele fez piquenique do Dia dos Namorados esse ano. Oi? Meu Deus! Filha! Eu acho lindo. E aí, assim, a namorada foi. Ah, pronto, a namorada foi. E aí foi na porta, porque o nosso instituto é na praça. Então ele fez na praça. Todo terapeuta que estimula ele passou lá e chegava lá assim. Falava, gente, tá tudo bem? Por fim, era o lencinho que ele tava. Porque ele fez piquenique com a namorada na praça. E comprou presente pra ela com o dinheiro que ele trabalhou. Então, é sobre isso. Por mais que a gente pense, os avanços são pequenos, mas somando esses avanços são grandes, né? Pra eles e pra nós. Então, vamos aprender a olhar os atípicos e as pessoas com os olhos de amor. Não só os atípicos, mas todas as pessoas. Fica muito mais fácil. Nós estamos falando por uma lente, vamos imaginar que essa lente tem uma pitadinha de amor. Essa é a forma como nós vamos olhar o mundo. Então esse é o convite que eu deixo para as mães atípicas, para a sociedade e para os pais atípicos. Contem comigo, vamos junto. Mais uma. Aonde que a gente encontra o cantinho aí? Vamos falar das redes sociais, vamos vender o peixe, guys! Gente, nós estamos com um monte de plano, um monte de coisa. Nós estamos hoje na Praça Santa Terezinha, 330, ao lado da Belisque, em frente da banca de jornal, que é uma gracinha. E nós temos lá a neuropsicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia, atendimento psicológico, fonoaudiológico, uma TO linda também. Somos uma galera gostosa lá, viu? E tem a parte de matemática também. E tem o que eu acho que, assim, eu acho que é a base para tudo. É uma análise do comportamento. Nós temos a estimulação baseada na análise do comportamento. A aba, né, que o professor fala hoje em dia já está muito banalizado, mas a aba de verdade. E é isso. Então o nosso cantinho tem um café gostoso, para quando chegar lá, né, tem uma recepcionista linda que chama Casey, que é minha filha também, Gisela. Então, e lá tem esse aconchego. Então pode chegar lá, nós estamos lá para recebê-los e vamos embora. Vamos pensar em estimular essa menineira. Nós estamos com vários projetos para 25, tá vindo muita coisa boa por aí. Ai, que maravilha! E vamos, assim, o intuito é promover estimulação de qualidade para as pessoas atípicas. Ieda, eu tô muito feliz, assim, honrada de ter topado esse convite. Eu sou muito sua fã, muito mesmo, muito. Menina, de olhos assim, marejados até agora. Exatamente, cara. É muito bonito ter contato e é bonito compartilhar a vida com pessoas como você, com mães como você. Então, hoje eu saio desse episódio melhor, mais consciente. E com a certeza absoluta que Deus me presenteou com a sorte de caminhar com pessoas boas ao meu lado, tá? Eu tô arrepiada daqui. Também. Eu tô vendo você arrepiada aí. Gente, Obrigada. esse podcast é potente. Eu falei que era especialíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, agradeço a Aline, que foi minha referência numa época
você sabe, muito complicada. E foi referência, e quando ela não era mais referência, ela ainda era referência, porque eu estava lá pedindo para ela ser referência. Agradeço você, que eu conheço você, sua irmãzinha. Agradeço a Giovana, linda Giovana, que ama o Vini, que é a irmã da Morena, que ama o Vini desde sempre. Que é uma profissional da saúde que também faz parte de todo esse círculo, dessa volta para que os atípicos tenham um atendimento humanizado. O Vini, vou contar. O Vini só teve um ano que fez endoscopia 5 vezes. Eu só podia marcar o dia que a Giovana estava no bloco. Porque o dia que ele não estava no bloco, eu não podia marcar, porque ele não fazia. Ele não ia com outra profissional que não fosse a Giovana. E a anestesia não pode ser normal, tem que ser de gás. Então, porque a outra ele demora muito a voltar, né? Então tem todo o processo. E tinha a tia Giovana lá para acolher. E foi lindo o processo. Todo o processo dolorido, era para ser muito mais dolorido se ela não estivesse lá. E como ela estava lá, foi florido. Por quê? Porque ela olha o mundo com os olhos de amor. Ela tem esse dom. A gente tem esse dom de plantar, e onde toca, toque de Midas, né? Onde toca vira ouro. Obrigada, meninas. É minha irmã, tá? Aquela Eu sou muito fã da minha irmã, que é, assim, a melhor profissional desse Brasil. E é isso, gente, já tentamos terminar isso 3 vezes, agora vai, né? Gente, então esse foi mais um Pod Black especial. Porque todo Black pode. Muito obrigada, tchau! Tchau! Negra, llego queimando